Boa noite. É com muita alegria que nós retomamos a casa de Kardec, para dar sequência ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo que utilizamos como base fundamental a apostila da FEB, que tem o mesmo nome. Estamos seguindo aí na sequência para que possamos desenvolver a cada semana um tema específico. Já estamos falando há algumas semanas sobre a existência e sobrevivência dos espíritos. Na semana passada nós tratamos das provas da existência dos espíritos e de uma forma até rápida, porque o tempo foi insuficiente para tratar das provas, as diversas provas que a espiritualidade tem nos trazido. E hoje a gente vai retomar o nosso estudo, dando sequência, falando hoje sobre a progressão dos espíritos e as diversas classes dos espíritos. Antes disso, eu gostaria que vocês me auxiliassem aí na prece inicial, para que a gente possa harmonizar o ambiente, auxiliar o tratamento que está acontecendo dentro da nossa cabine de tratamento, os outros tarefeiros também que já se posicionaram para o passe. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, pedindo a Ele que acerene nossos corações, para que saibamos entender as provas necessárias ao nosso progresso. Que Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa, carinhosa e dedicada, esteja sempre ao nosso lado. Que a espiritualidade que tutela esta casa também não nos desampare, e que esteja sempre conosco, nos intuindo para as melhores escolhas, para que possamos seguir os nossos caminhos sem grandes tropeços. E que todos nós estejamos abertos ao conhecimento, ao amor, à fraternidade e à caridade. Que Jesus seja o nosso mentor, o nosso guia, o nosso exemplo de existência nesse planeta. E que possamos ser um foco de luz diante de tantos que hoje necessitam de amparo e carinho. Abençoe-nos, Deus, Pai do Universo, Senhor de todas as criaturas, derramando sobre nós a sua misericórdia e o seu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Tem que mandar um abraço para os ouvintes. Nós temos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió e os ouvintes da Rede Amigo Espírita, da rede da internet Amigo Espírita, que tem nos prestigiado aí no estudo, nos trazendo palavras de carinho, de incentivo, para que a gente possa prosseguir aí nos nossos estudos, que, como eu sempre gosto de dizer, quem aprende mais é a própria pessoa que está promovendo o estudo, não tenhamos dúvida. E é uma oportunidade muito grande para a gente poder rever todo esse conhecimento, todas essas bases da doutrina. Como eu disse anteriormente, na semana passada, nós falamos das provas da existência dos espíritos. E dentre tantas provas que foram ditas na semana passada, eu gostaria de retomar rapidamente, sem adentrar aqui no mérito, como a gente diz na prática, sem entrar em detalhes, rapidamente, só nos pontos que foram tocados aqui, porque alguns, até pela exiguidade do tempo, não foi possível. Então, só para que a gente não fique devendo às pessoas que estão acompanhando esse estudo. Nós falamos do fenômeno de exteriorização da alma, que é aquele momento em que a alma se desdobra da matéria, como um fenômeno de prova da existência do espírito. Lembramos as casas mal assombradas e os transportes de objetos. Lembramos também do fenômeno das mesas girantes, da manifestação dos espíritos pela escrita, da manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra, das aparições e materializações dos espíritos, da xenoglosia, que é aquele fenômeno em que o médium, que não fala uma determinada língua, se manifesta nessa língua, e é um fenômeno muito raro, mas
Acontece, a gente já teve a oportunidade de assistir um fenômeno de xenoglosia, em que o médium que sequer conhecia a língua, ele recebeu uma mensagem em outra língua, e ainda por cima invertida, teve que refletir no espelho para que pudesse ser lida e traduzida. Então, esse é um fenômeno também da prova dos espíritos. As transcomunicações instrumentais são aquelas em que os espíritos utilizam de instrumentos, televisões, rádios, instrumentos mesmo da tecnologia para que possam fazer aí, manter a comunicação. As experiências de quase morte, que são tão cantadas em verso e prosa, né? Todo mundo gosta de falar, e aí tem aqueles que falam, não, isso não tem sentido, é uma variação, delírio, mas quem já passou por essa experiência, talvez possa dar esse testemunho com muito mais vigor. É um testemunho em que realmente percebemos que há algo além dessa simples matéria que transportamos aqui no planeta. As visões no leito de morte são muito comuns, muitas vezes nos momentos finais no planeta. O espírito às vezes está tão agarrado, precisando de um incentivo, né? E acaba que quem vem nos auxiliar são os nossos queridos, ou às vezes a materialização desses nossos queridos que vêm pelos espíritos que nos tutelam, para nos dizer que não acabou, não vai acabar, que vamos apenas prosseguir de uma outra forma, em um outro estado, para outras tarefas. Muito bem, e encerramos então, dentro desses fenômenos e muitos outros, o codificador, além desses, deixa muito claro todas as nossas experiências íntimas. A prova da existência dos espíritos, a maior prova é aquela que nós sentimos em nossa intimidade, é aquela que nós temos conosco. E hoje nós vamos falar da progressão dos espíritos. Esses diferentes estágios de progressão. Ora, se somos espíritos em processo constante e contínuo de aprendizado, é natural que tenhamos aí tenhamos alcançado alguns patamares de progressão. Então, eu tentei fazer com que ficasse um pouco didático, mas, obviamente, depois vocês podem, no Livro dos Espíritos, vocês vão ter uma leitura mais detalhada, num capítulo específico sobre progressão. Vocês vão poder, com mais tranquilidade, ler um pouco melhor a respeito. Tá? Então, hoje, dentro da nossa proposta, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa progressão e o que a doutrina dos Espíritos fala sobre o assunto. Ensina a doutrina espírita que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem nenhum saber. Então, esse é um princípio básico que nós temos. Como são criados os espíritos? Simples e ignorantes. Nenhum espírito em seu surgimento, ele traz conhecimentos que o transforma ou que o dá alguma distinção diante dos outros. Então, a nossa matriz, o nosso início é como espíritos simples e ignorantes. E até porque, né, a gente vai falar sobre isso, é até uma das provas de que Deus é bom e justo. Porque ele não fez distinção com os seres, ele os criou todos iguais. Então, fomos todos criados igualmente. Alguns ainda estão aí patinando um pouco no equívoco, nos desencontros que a vida oferece. Outros avançam com uma frequência melhor, sem nenhum juízo de valor. Dentro da doutrina espírita, a gente tem que entender que cada espírito tem o seu tempo. Isso dói muito em nós às vezes, não é verdade? Porque às vezes nós queremos evoluir com aqueles que gostamos. E nós precisamos aprender até
a abrir mão desse desejo de fazer com que todos evoluam igualmente. Nós precisamos entender que dentro de um grupo, um laço sanguíneo, alguns irão evoluir, outros irão resistir um pouco mais, porque ainda não é o momento, e outros irão seguir o curso da normalidade. Muito bem. Allan Kardec vai dizer que a cada um, Deus deu uma determinada missão com o fim de esclarecer e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Muito bem. Então, nós somos criados e somos postos à prova para que a gente possa atingir a perfeição. Somos criados como? Somos criados ignorantes, somos criados simples. E para que a gente atinja a perfeição, é preciso que a gente percorra caminhos. É preciso que a gente aprenda. É preciso que nós consigamos trocar as nossas experiências. Daí a importância de se reencarnar, de estarmos encarnados no planeta, num planeta de prova e expiação, que nos exige o tempo todo, que nos coloca o tempo todo em xeque. O tempo todo somos convidados, somos testados, somos desafiados. É nessa existência planetária que vamos adquirindo, vamos burilando as nossas imperfeições e vamos transformando-as em perfeição. É a nossa troca dos vícios pelas virtudes. Isso acontece de uma hora para outra? Não. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece com muita tranquilidade, com muita segurança. O passo tem que ser dado de forma firme e segura. Não adianta nós ficarmos aí comportando ou demonstrando ser o que não somos. O nosso convite é para que a gente aprenda uma coisa de cada vez, mas aprenda de verdade, aprenda com segurança, porque são essas aquisições que vão nos levar a essa perfeição, a esse progresso moral, a isso que Deus espera de todas as suas criaturas. Um outro ponto importante aqui nesse trechinho de Allan Kardec é a forma como nos postamos diante das provas. Como que nós nos colocamos diante desses momentos de desafio? Nós sabemos que as situações muitas vezes nos vêm como prova, nos vêm também como expiação, como necessidade de aprendermos e repararmos faltas. Mas às vezes vem também como uma prova para saber se fixou bem o conhecimento. Não é assim? Então, a gente tem aquela sensação assim, puxa vida, eu faço tudo certo, eu não prejudico ninguém. E ainda assim, as coisas só dão erradas. Eu só entro em caminho enviesado. Talvez agora, nessa vida, realmente, esteja fazendo tudo certo. Mas existem outras existências que nós não temos aí o verdadeiro histórico. E ainda bem que não temos. Porque se soubéssemos o que fomos, talvez não tivéssemos coragem nem de nos olharmos hoje nos espelhos. Imagina só. Talvez não tivéssemos coragem de olhar para aqueles que estão conosco. Então, a nossa condição de sermos irmãos, de fazermos a caridade, de sermos fraternos, o esquecimento do nascimento, ele é muito benéfico nesse sentido. Porque nos faz encontrar com desafetos de outras existências e nos dá uma segunda chance para amá-los, para restabelecer ligação. Então, quando a gente está diante de desafios, de pessoas difíceis, Emmanuel tem um livro que chama-se Encontro Marcado, em que ele tem algumas lições que são muito interessantes. Uma delas é o que se chama Filhos Diferentes.
E tem uma outra que é dedicada aos pais diferentes. Então, quando estamos diante dos diferentes, daqueles que não atendem às nossas expectativas, nossa, eu sou tão religiosa e tenho um filho que sequer acredita em Deus. Nossa, eu sou uma pessoa que nunca prejudiquei ninguém e meu filho é todo cheio de jeitinho. Meu marido dá tombo na praça, minha esposa é cheia de trapaças. Emmanuel vai dizer que esses espíritos diferentes, eles vêm para nós como provas para que a gente possa amar. São eles que temos que amar mais. São eles que temos que acolher. Porque eles precisam desse amor. São espíritos que estão precisando despertar. São espíritos que ainda estão na ignorância, que ainda não se reconhecem totalmente como filhos do Pai. São espíritos carentes. Então, por isso que, nesses momentos, é que nós temos que lembrar da nossa condição de espíritos. Espíritos encarnados. Nós temos que nos lembrar o seguinte, diante do filho diferente, ao invés de criticá-lo, ao invés de afastá-lo do convívio, ao invés de puni-lo, eu tenho que amar. E, às vezes, o amor, ele é resignação diante daquilo que você não consegue modificar. É aceitação daquela situação, não como conivência, mas aceitação temporária, porque não adianta você bater naquilo que não está pronto para ser burilado, para aquilo que está pronto para aceitar. Então, o codificador vai dizer para nós que a nossa progressão, ela se dá de duas formas. Muitas vezes aceitamos o nosso processo de progressão. E muitas vezes não. Muitas vezes nós ficamos aí presos nessa caminhada e temos dificuldades em encarar ou em aceitar aquilo que vem para nos tornar melhor. Então, progredir não é fácil, o processo, ele é doloroso. É o cadinho lá do Emmanuel. Imagina aquele minério dentro daquela panela, fervendo, aquilo ali sendo burilado na força bruta. O nosso espírito é assim. Para que ele resplandeça, é preciso que ele seja burilado, é preciso que todas as manchas, todas as situações trevosas e todas as dificuldades sejam arrancadas da sua entranha, sejam lapidadas. Não há outra forma. Então, o nosso codificador, ele vai dizer que os espíritos não foram criados bons ou maus. A gente precisa tirar essa fala que às vezes é tão comum. Isso aí já veio ruim, isso já é bom. Às vezes não existe esse determinismo do bom e do ruim. Segundo o nosso codificador, todos tiveram como ponto de partida a simplicidade e a ignorância, chegando à perfeição por meio das provas que lhes são impostas por Deus para atingi-las. Essas provas são por ele enfrentadas durante as reencarnações necessárias ao progresso. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes porque não conhecíamos, não éramos sábios. E à medida que vamos reencarnando, nós vamos nos tornando melhores, nós vamos atingindo a perfeição. Allan Kardec vai dizer que essa passagem pela vida corporal é necessária para que a gente possa cumprir, por meio dessa vivência na matéria, os desígnios divinos, aquilo que Deus designou para cada um de nós. Por isso que nenhum espírito pode ficar evoluindo somente no plano espiritual. O plano espiritual é um refrigério para os espíritos que estão em evolução como nós. A gente passa por um tempo lá, de vez em quando, né, é uma colônia de férias, né, assim, de vez em quando reciclamos algumas coisas, porque isso é igual escola. A gente termina o terceiro ano do ensino médio, não é ensino médium, é o ensino médio, nós terminamos o terceiro ano e às vezes nos lembramos só de algumas coisas.
Quem já tem mais de 10 anos que está fora da escola sabe disso, sabe o que eu estou falando. Existem coisas que jamais você vai se lembrar. Aprendeu naquele momento, entre aspas, né, só para fazer aquela prova e não introjetou nada que fosse marcado na existência. Mas existem conhecimentos que nos marcaram tanto que fazem parte, inclusive, da nossa personalidade de hoje. A encarnação, as reencarnações, as várias encarnações no planeta, elas têm essa função de virmos várias vezes, exatamente para que em cada oportunidade a gente possa ter mais uma aquisição, possa melhorar um pouco mais algum ponto. Isso não significa que temos que ficar ociosos, que temos que ficar quietos, porque a gente sabe que conceito de mal é a ausência do bem. Então, às vezes, quando estamos parados, inertes, achamos que não estamos fazendo nada, mas não estamos fazendo bem. Então, nós precisamos ficar bem atentos com relação a essas posturas. Muito bem. O codificador vai nos lembrar que essa necessidade de virmos, que é essa atividade que vai nos obrigar a desenvolver a nossa inteligência. E ele vai lembrar o seguinte, olha, sendo soberanamente Deus justo e bom, ele tem de distribuir tudo igualmente entre seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos um ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Tá? Então, quando a gente olhar para trás ou olhar para nosso lado e vermos alguém que talvez esteja numa condição, porque a gente enxerga também pelo nosso crivo. O nosso avaliador são os nossos valores, as nossas aquisições. Então, muitas vezes nós olhamos para alguém e já julgamos que essa pessoa é um afortunado. É alguém que se sai melhor, que se saiu melhor, sem que houvesse nenhum esforço. É preciso que a gente tenha um pouco de cuidado com relação a isso, porque o próprio codificador vai dizer, olha, Deus, porque Ele é justo e bom, Ele criou todas as criaturas iguais. E equipou todas da capacidade, da faculdade de progressão. E a cada um deu a oportunidade de evolução. E deu também o nosso livre-arbítrio, que nos dá o direito de fazer escolhas. E é exatamente nesse momento que podemos fazer escolhas, é que às vezes fazemos escolhas não tão acertadas para a nossa caminhada. Então, quando a gente pensa, mas Deus não é justo. Não, Deus é infinitamente bom e justo. E se hoje está ruim, talvez pudesse estar pior. E se melhorou, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque se está bom demais hoje, pode ser que haja uma reviravolta. Então é preciso que a gente viva em vigilância. Vigiar e orar é ficar atento o tempo todo. É não deixar que as coisas arrefeçam, né? Porque às vezes, quando está tudo bem, a gente sequer faz uma prece. Que isso? Quero saber de ir à igreja hoje não, quero saber de ir ao centro hoje não. Para quê? Hoje tem futebol. E quarta-feira tem futebol. E aí, na hora que tudo fica mais nebuloso, que as tormentas começam a bater em nossas portas, nós começamos a lembrar que existe um lugar, que existe um Pai que vai estar do nosso lado. Sem que a gente queira criar nenhum tipo de culpa, porque não é esse o propósito. Mas nós precisamos lembrar de Deus e lembrar das coisas do Pai, também quando estivermos bem. Principalmente quando estivermos bem. Porque aí seremos instrumentos para aqueles que estiverem necessitando de auxílio. É nesse momento que a gente pode servir de possibilidade de instrumento de trabalho. E não ficar lamentando porque uns estão aparentemente mais afortunados que outros. Allan Kardec vai dizer o seguinte: os que se empenham com zelo na tarefa
na tarefa do progresso, na vivência, transpõe rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e mais cedo gozam dos frutos de seu labor. Ao contrário, obviamente, os que usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retardam a marcha. Muito bem. E por que age mal? Eu já falei aqui, mas só para a gente repetir com as palavras do codificador. Porque muitas vezes o nosso livre-arbítrio é utilizado de forma equivocada. Liberdade não é sair por aí fazendo desenfreadamente tudo. A liberdade é uma conquista que nos traz muita responsabilidade agregada a ela. Quando fazemos escolhas, porque se não somos capazes de escolher, precisamos ficar tutelados, é porque não somos capazes de gerenciar a nossa liberdade. E a liberdade de escolhas, ela não pode nos prejudicar. Então, o codificador vai dizer o seguinte: desses ensinos todos que o codificador traz, a gente pode retirar a importância do livre-arbítrio para a progressão dos espíritos. E aí ele segue: como poderiam esses espíritos em sua origem, quando ainda não possuem consciência de si mesmos, escolher entre o bem e o mal? Haveria neles algum princípio ou alguma tendência que os encaminhasse para um caminho em relação ao outro? Essa pergunta foi formulada por Kardec aos espíritos superiores, e eles, os espíritos superiores, deu a Allan Kardec a seguinte resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que nós temos consciência de nós mesmos. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E aí os espíritos superiores acrescentam o seguinte: até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. O livre-arbítrio, ele nos dá a capacidade, é uma faculdade do espírito que nos dá a capacidade de escolha. E à medida que vamos escolhendo corretamente, nós também vamos depurando as nossas frequências, as nossas afinidades. E é importante essa fala da espiritualidade, porque ele vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos ser donos da nossa vontade. Nós precisamos de conseguir o império de nós mesmos. Nós precisamos comandar nossa própria vida, para que a gente possa afastar os espíritos maus e aqueles que estão querendo nos obsediar. Então a maldade, existem espíritos que querem me prejudicar? Vocês têm dúvida disso? Vocês acham que se brincar, se dormir no ponto? Claro. Nós estamos num mundo de prova e expiação. O que é o mundo de prova e expiação? É um mundo em que o mal predomina. E o que Allan Kardec está nos ensinando a respeito do livre-arbítrio é importantíssimo para que a gente evite e nos proteja, para que a gente se proteja até das obsessões, das interferências. Na semana que vem eu vou falar disso, de como eles interferem em nossa vida. Mas a gente não precisa de adiantar muito o assunto, mas é preciso que a gente pense o seguinte: olha, se eu não controlo as minhas escolhas, se eu não sei dizer não no momento em que eu estou necessitando dizer não, eu estou me candidatando a ser um obsediado. Eu estou me candidatando a ser vítima de espíritos que, como a gente vai ver hoje, espíritos impuros. Mas Deus deixa isso? Não é Deus que deixa, sou eu, porque Deus está me convidando a tomar as rédeas da minha existência.
Ele está me munindo de condição para que eu seja o autor do meu livro da vida. E não para que eu deixe que outros escrevam o meu livro da vida. Então, quando estamos diante de situações em que somos frágeis e que ainda não nos decidimos, nós podemos ser manipulados, sim. E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então, o livre-arbítrio é a escolha responsável. Mas é óbvio que, como disseram os espíritos superiores, é preciso que haja o entendimento, a percepção. O espírito ignorante, ele não tem condição de fazer escolhas. Enquanto eu não conheço o que é bom, o que eu faço é bom. Se eu não sei o que é bom para mim, se eu faço algo que talvez não seja, que ao olhar de outro não é tão bom, enquanto eu não conhecer isso, para mim não é bom. O que eu estou fazendo está certinho, não está fora da evolução, não. Por isso que a gente fala, olha, tem que tomar cuidado, porque às vezes o espírito está convivendo com o espírito superior, com o espírito mais adiantado, mas não consegue perceber aquilo que esses espíritos adiantados já têm como aquisição espiritual. É como se a gente estivesse subindo uma escada. A evolução é como se subíssemos uma escada. Nós olhamos e enxergamos o ponto mais alto, mas não chegamos lá ainda. É preciso subir, é preciso implementar o esforço para chegar ali. E se chegamos e descemos, quando descemos nós sabemos que lá embaixo não é nosso lugar. O filho pródigo, lembram dele? Quando ele estava lá comendo com os porcos, ele teve esse vislumbre. Aqui não é meu lugar, porque na casa do meu pai eu como banquetes em sua mesa. Por que aqui eu tenho que comer isso? Então nós também somos assim. Quando despertados para a espiritualidade, quando despertados, se fizermos algo que possa nos ferir, nós mesmos vamos nos sentir desconfortáveis. O nosso livre-arbítrio é que vai nos dizer, a nossa consciência, a lei que está inscrita em nós, no nosso coração, é que vai dizer, isso não é bom para mim, eu não quero isso. E é nesse momento de dizer não, é que nós tomamos a rédea da nossa existência e que nós somos capazes aí de afastar da nossa proximidade qualquer tipo de má influência, qualquer tipo de obsessão desnecessária nesses momentos. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, Allan Kardec ele didaticamente, ele cria uma escala de evolução, uma ordem, ou diferentes ordens de espírito. É claro que isso aí não fecha nenhum tipo de sistema. Isso é didático. É só para a gente perceber que no campo da evolução, nós vamos ter vários níveis diferenciados. Mas nesses níveis, inúmeras diferenças entre elas. Então, quando a gente fala em espírito puro, nós vamos ter espíritos puros em várias gradações diferentes. Porque estamos no processo, os seres todos estão no processo. Mas só para a gente entender o que ele faz, e como ele faz isso no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Classifica-se os espíritos, então, pelo adiantamento de cada um, o adiantamento moral, pelas qualidades que o espírito possui e pelas imperfeições que ele ainda tem que se desfazer dela. Allan Kardec vai dizer o seguinte: apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza. Numa linguagem bem simples, ele vai dizer o seguinte: olha ali, quando a gente olha ali, entre o espírito impuro e o espírito leviano, que está na classe dos impuros, entre um e outro, a diferença entre eles pode ser sensível. Um espírito impuro para um espírito leviano tem uma diferença mínima. Mas entre um espírito impuro e um espírito puro, existe uma caminhada imensa. Talvez impensável
porque foram muitas encarnações, foram muitas conquistas para que o espírito simples que foi criado, simples e ignorante, possa se tornar puro. Então é isso que Allan Kardec vai dizer, ele usa a imagem do arco-íris. E se a gente olhar o arco-íris, né, todo mundo fala que o arco-íris tem 7 cores. Eu sempre enxergo um monte de cor, acho que é porque eu não enxergo direito. Então elas misturam ali, aí você acaba enxergando assim um tanto de cor, você enxerga uma infinidade de cor, porque as cores, elas se entrelaçam. E aí, quando você olha para o laranja, você acha que é o laranja, mas na verdade você está enxergando o vermelho, que já está passando por um amarelo mais escuro. E assim é que se classificam os espíritos. Diferenças mínimas vão dar conotações de individualidade a cada um. Cada um de nós aqui podemos até estar na mesma classe, mas com certeza diferenças vão nos individualizar de uma forma muito própria. Cada um dentro da nossa conquista, nosso adiantamento, dentro das nossas qualidades e dentro das nossas imperfeições, nós somos indivíduos. E Allan Kardec, então, vai dizer que existem 3 categorias principais. Eu até já coloquei ali para a gente visualizar, e para aqueles que estão ouvindo, comecem a fazer exercícios, até bom, né, para a gente pensar também, exercitar a mente. Nós vamos criar 3 grandes categorias imaginárias aqui. Allan Kardec divide os espíritos, essa classificação em 3, que ele chama de espíritos impuros, bons e os puros. E aí ele, dentro dessas classes, ele ainda as divide em 10 classes menores. E no livro dos Espíritos, ele faz o detalhamento, as características de cada um, que é o que nós vamos agora falar. Esses aí, os espíritos imperfeitos, espíritos impuros, que ele chama de terceira ordem. Eles começariam com a 10ª classe. Na 10ª classe, nós temos os espíritos impuros. Quais são as características desses espíritos impuros da 10ª classe? São aqueles que são inclinados ao mal. São aqueles que fazem o mal o objeto da sua preocupação. É aquele espírito que já pensa assim, o que eu vou fazer de ruim hoje? Como espíritos, eles dão conselhos enganadores, conselhos pérfidos. Sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor nos enganar. E olha como que isso está próximo de nós. Sopram a discórdia e a desconfiança. Quantas vezes nós somos aí assaltados pelas sensações da discórdia e da desconfiança? Estamos na rua aí dirigindo, atravessam na nossa frente, a gente já quer o quê? Brigar. Ou então a gente anda um pouquinho mais devagarzinho, né? Tá lá falando, anda 60, se você anda 60, eles querem passar em cima de você. Eu não entendo essas regras. Se anda mais de 60, leva uma multa. Sabe aquele momento em que a gente podia silenciar e nós não silenciamos? E nós falamos algo que poderia não ser dito? Esses espíritos, eles se ligam aos homens de caráter bastante fraco, para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhe o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Esses espíritos têm um propósito, nos atrasar na nossa evolução. São espíritos que ainda estão presos na ignorância. O mal é exatamente a ignorância. São espíritos que vão ser instruídos, com certeza, mas no tempo certo. Mas enquanto não são, eles não são boa companhia. São espíritos que temos que afastar da nossa existência. Porque enquanto eles estão conosco, eles nos plantam a discórdia, nos plantam
a desconfiança. Eles tendem a criar situações para nos levar à perdição. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelo nome de demônios, maugênios, espíritos do mal. E aí até personificaram esses, né? Colocaram lá vermelhinho, de chifre, de não sei o quê, e garfinho, e não sei mais o quê. Não. A gente está falando de espírito que tem na sua essência o predomínio do mal, espírito que promove o mal, espírito que sente-se feliz em ver os espíritos encarnados perdendo a oportunidade da reencarnação, perdendo a oportunidade do progresso. Então essa seria a 10ª classe, aquela classe impura. Allan Kardec vai colocar na 9ª classe espíritos levianos. Os espíritos levianos, segundo eles, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente ao erro, por meio de enganos e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. São os espíritos levianos. São aqueles que às vezes a gente escuta tanto relato, né? Ah, eu fiz uma sessão de copo lá em casa e fiz umas perguntas e saíram. Vamos tomar cuidado com isso, né? Os espíritos, quando são evocados, eles estão conosco. É a nossa sintonia que vai aproximar os espíritos que chamamos. E a gente precisa tomar cuidado porque, se não estamos preparados para recebê-los, o propósito das comunicações com o mundo espiritual é a troca de experiência que vai nos levar ao progresso. Então, da mesma forma como aqui nós fazemos estudos para que a gente possa compreender o plano espiritual, para que a gente possa auxiliá-los, eles também vêm nos contar as vivências no plano espiritual. E às vezes, na semana passada a gente teve aqui um depoimento que veio pelo livro Instruções Psicofônicas, do Arnaldo Rocha, e nós vivenciamos a história de uma mulher que perdeu a oportunidade de reencarnar. Perdeu sua oportunidade reencarnatória exatamente em decorrência de equívocos que ela cometeu, de escolhas que trouxeram problemas a ela. Então, essas questões a gente precisa tomar muito cuidado, e esses espíritos levianos, eles vão se comunicar sim, principalmente porque mediunidade não é faculdade moral, qualquer um pode ter mediunidade. Até aqueles imorais podem ter mediunidade, até aqueles que não levam nada a sério podem ser excelentes instrumentos mediúnicos. O que nós aprendemos com Kardec é que a mediunidade ela tem que ser utilizada com Jesus. Para o bem, para o amor, para disseminar o bem. Nós não conversamos com espíritos, nós não buscamos comunicação com espíritos para saber de especulação de plano espiritual, nem para saber adivinhar futuro, nem para saber nada que não seja edificante. Mas quando nós temos, por exemplo, depoimentos de espíritos desencarnados que nos trazem experiências dolorosas, porque cometeram equívocos, que às vezes estamos nele aqui, isso nos faz refletir muito sinceramente sobre a nossa condição atual, sobre se vale a pena realmente continuarmos seguindo dessa forma ou se seria interessante modificarmos nossos painéis de percepção. A 8ª classe de espíritos pseudo-sábios dispõe de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Eu, quando lia o livro dos espíritos, eu me lembrei muito de nós, né? As classes dos espíritos somos nós.
Quantos pseudo-sábios, e quantas vezes somos até pseudo-sábios, quantas vezes aparentamos saber mais do que efetivamente sabemos. A 7ª classe são os espíritos neutros, que eu nem terminei de escrever ali, só ficou o "ne". Os espíritos neutros, eles nem são bastante bons, eles não têm bondade bastante para fazerem o bem, mas também eles não são maus o suficiente para fazerem o mal. É como o próprio nome diz, eles são neutros. Pendem tanto para um como para o outro, não ultrapassam a condição da humanidade, quer no que concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas do mundo, são apegados às coisas da matéria, de coisas grosseiras, de alegrias, sem saudades. A 6ª classe são os espíritos batedores e perturbadores, esses já são até íntimos nossos, né? Espíritos propriamente, esses espíritos não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Eles se manifestam geralmente a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e outros fenômenos da natureza. A 2ª classe, que vem os espíritos bons, e nessa classe ele começa pela 5ª classe, a 2ª ordem pela 5ª classe, com os espíritos benévolos. O espírito benévolo, a bondade é nele a qualidade dominante. Ele está sempre pronto para prestar um serviço aos homens e para protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Ele tem que progredir mais no sentimento moral do que no sentimento intelectual. A 4ª classe, espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica para os quais têm aptidão. Só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Na 3ª classe nós temos os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que o caracteriza. Então eles já avançaram do ponto de vista moral. Mas, no entanto, eles ainda precisam avançar no ponto de vista intelectual. Existem limitações para os espíritos de sabedoria. Os espíritos da 2ª classe são os espíritos superiores. São aqueles que já reúnem o conhecimento da ciência, da sabedoria e da bondade. Eles são benévolos. Eles têm uma linguagem digna e elevada, sublime. Quando encarnados, esses espíritos, na verdade, eles vêm para cumprir missão, para fazer com que o planeta progrida. E, por último, nós temos a 1ª ordem da 1ª classe, que é o espírito puro. E aqui, só para a gente resumir esse espírito puro, em uma figura que esteve entre nós, a única que esteve entre nós, Jesus. É o espírito que esteve entre nós e que o espírito mais evoluído que habitou entre nós, exatamente para que a gente pudesse perceber a grandiosidade do seu espírito, como a sublimidade dos seus ensinamentos, e o quão é maravilhoso aí ser seguidor dele. Semana que vem nós vamos continuar nossos estudos acerca dos espíritos, encerrando já os nossos conhecimentos a respeito. Que Jesus nos abençoe, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Que não sejamos revoltados, reticentes, mas sejamos resignados e que a gente saiba lutar e persistir pelos nossos objetivos sem jamais prejudicar os objetivos dos nossos irmãos. Que a gente possa ter uma semana muito boa e semana que vem retornarmos para mais um estudo nessa casa. Boa noite.